Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Bom, eu espero que tenha alguma modificação para melhor, porque me informaram que com a iluminação que eu estava usando, eu ficava pálido e com olheiras. Eu falei, mas eu sou pálido e tenho olheiras. Eles falaram, não, mas é que você iluminava de baixo. Agora, tá bom, então eu botei aquela rodinha de luz lá em cima e tô com medo dessa bodega despencar. Se de repente tiver uns embaralhados de luz no vídeo, é porque essa porcaria caiu. Não posso fazer nada. Espero que tenha melhorado alguma coisa. Bom, eu estava reparando que quando eu falo de Stephen King, troço mais moderninho, né? A minha popularidade aumenta. Então, como eu sou do contra, vamos fazer coisas para baixar a popularidade. Vamos falar de autor que ninguém mais conhece. Eu vou falar de dois, que aí também já era abusar demais da sorte fazer um para cada, embora mereçam e mereçam muito. Um chama-se P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse, é Phineas, não sei das quantas, Wodehouse, o nome dele. Ele é o seguinte, esse cara, é importante entender o seguinte, antes de eu falar dele, eu estou procurando um negócio aqui, mas que realmente claro que eu não vou achar. Não achei. Esses livros fizeram algum sucesso no Brasil nos anos 70, depois teve um relançamento agora nos anos 2000 e pouco. Eu tenho tudo que saiu deles em português. Então eu trouxe só 3 aqui para mostrar a capa, que eu sou especialmente feliz com essas capas, né? Que são de um dos meus ídolos, que é o Ziraldo. Jeeves ao Largo, muito grato, Jeeves. E essa aqui é uma edição mais recente, que é Obrigado, Jeeves. Sendo que Obrigado e Muito Grato são 2 livros diferentes. O Jeeves... bom, vamos organizar essa bagunça. O Wodehouse, ele é um escritor inglês da virada do século XIX para o XX e foi até uma boa parte do século XX escrevendo. Ele inaugura um estilo, que é o estilo... é o humor inglês aristocrático do campo, vamos dizer assim. Quando eu era garoto, se falava... tinha muita coisa disso, tinha muitos filmes que passavam-se nessa época, e sempre era uma coisa em tom de farsa. Era sempre aquela coisa que, se no teatro um cara sai por uma porta, outro entra pela outra, cadê o fulano? Ih, ele sumiu, aí eu vou para aquela porta, aí o cara entra, cadê o fulano? Ih, ele tá te procurando. Aí, sabe, essas coisas de encontro, desencontro, mas sempre com muita elegância e sempre debochando um pouco da aristocracia inglesa, principalmente, que era o foco do Wodehouse. O Wodehouse também foi para Hollywood e foi roteirista de filmes também, mas o personagem dele mais famoso foi o Jeeves, que é o mordomo, é a única poça de sensatez nas loucuras dos patrões dele. E é aquele cara perfeito, aquele cara que sabe tudo, tem resposta para tudo, resolve tudo. Tanto que antigamente, quando a internet era tudo mato, tinha um site chamado Ask Jeeves, Pergunte ao Jeeves, que era um site que te dava respostas. Tal. O Jeeves virou sinônimo de mordomo e de mordomo perfeito, né? Inclusive, ele é muito popular na Inglaterra, tanto que nos anos 80, 90, teve um seriado que eu acho que ainda tem no YouTube, se não me engano, com legenda em inglês, com eles, que é com o Jeeves e o Lord Worcester, que é o seu patrão, que ele vive se metendo em confusões e o Jeeves tira. E os atores são atores que todos aqui conhecem. É o Stephen Fry, fez o papel do Oscar Wilde num filme maravilhoso, e também famoso por uma entrevista que ele faz com o Bolsonaro, em que ele fica horrorizado com as coisas que o Bolsonaro fala. E com o... esqueci o nome, claro, que é o cara que fazia o Dr. House no seriado. E é um seriado maravilhoso, só que, acho que até por uma questão de produção, se fixa mais na vida deles em Londres, não no campo, que realmente a coisa é mais divertida, porque é um mundo que a gente aqui no Brasil não conheceu, mas quem leu Agatha Christie, por exemplo, conhece bem. No fim de semana haverá uma festa na casa de Lady Fulana. E a festa na casa de Lady Fulana significa que você vai para lá e fica hospedado 4, 5 dias na casa de Lady Fulana. E é um tipo de vida que você vê um pouco naquele seriado Downton Abbey, que é
bem interessante, bem bacana, bem feito, né? E na realidade isso é um pouco assim, o Luciano Veríssimo tem uma crônica em que ele comenta o sonho da vida dele, que era morar num romance inglês, onde não acontece nada e os dias são todos iguais. Eu acho maravilhosa essa ideia de uma vida em que ninguém enche teu saco. Mas claro, sempre vai ter alguma dessas coisas, né? Em que às 5 horas você vai tomar um chá, em que você vai tomar sanduíches de pepino, que deve ser meio ruim. Em suma, é um clássico. Não tem, que eu saiba, não estão mais editados, eu não achei nada em Kindle, mas certamente tem em sebo, na estante virtual. Vale muito, muito a pena ler, porque é muito divertido. É um estilo rebuscado, antigo, mas assim, é muito agradável de ler, muito agradável. Eu já li várias vezes, né? Olha o estado em que está o coitado do livro, né? Enfim, esse é o Wodehouse. O outro é mais fora de moda ainda, que inclusive ele foi muito famoso aqui no Brasil, que é um autor chamado Giovanni Guareschi. O Guareschi, ele era um escritor humorístico, um escritor satírico, repórter, jornalista, viveu na Itália da primeira metade do século XX, ele morreu nos anos 60, se não me engano. E o personagem principal dele é um padre chamado Dom Camilo, que teve inclusive seriado aqui no Brasil, feito com quem fazia o Dom Camilo era o Otelo Zeloni, um ator muito querido que ficou famoso na Família Trapo, que é um programa... Gente, eu só estou falando de coisa velha, vão catar no YouTube e no Google, porque senão eu vou ficar aqui meia hora explicando tudo. E no mundo também teve vários filmes sobre Dom Camilo, mas aí quem fazia, apesar dele ser um italiano, quem fazia era um ator francês chamado Fernandel. E são filmes muito divertidos, tem muitos no YouTube também, você encontra eles para baixar, mas aí é aquele esquema, legenda em inglês, tá meio complicado, mas são muito bons. E o Guareschi, ele é o seguinte, é um excepcional escritor, é um humanista, claramente um humanista, e o Dom Camilo se fixa, na maior parte do tempo, na Itália do pós-guerra. E a Itália do pós-guerra era uma confusão desgraçada. Por quê? A Itália estava na guerra ao lado da Alemanha e do Japão. Eram as forças do eixo. Mas a população não necessariamente apoiava aquilo o tempo todo. Havia uma reação interna muito grande. Quer dizer, nem toda a Itália era fascista, nem toda a Itália era pró-Mussolini. Embora Mussolini tenha exercido uma atração enorme. Na minha infância, o jornaleiro da minha rua era italiano e chamava-se Benito, como Mussolini, e ele me comentou que o governo dava um dinheiro para as famílias que chamassem os filhos de Benito. E ele, tadinho, era uma pessoa maravilhosa. Mas na cabeça dele, ele saiu da Itália pequeno, criança, na cabeça dele, o Mussolini não era um criminoso, era um cara, era um machão, era o estereótipo do cara macho, do cara que faz as coisas. Então ele se perguntasse se ele era fascista, era capaz de dizer que era sem saber o que significa, né? Sem ter nenhuma ideia do que significa, diga-se de passagem. Então, quando acaba a guerra, quando a Itália, basicamente, quer dizer, o Mussolini é deposto, e aí o Hitler, ele é preso, o Hitler resgata o Mussolini para tentar refazer o eixo. Foi uma confusão danada, é um momento da história muito confuso, que a questão é que a Itália, assim, era dividida em 3 partes, digamos assim. Os comunistas, os pró-americanos, né, seria a direita, e os fascistas. Com o fim do fascismo, quer dizer, o fascismo infelizmente ainda não acabou em nenhuma parte do mundo, mas com o fim daquele momento do movimento fascista, os fascistas se dividiram, metade virou comunista, metade virou pró-americano. Mas ser comunista e ser pró-americano, ser de direita nos anos 40, 50, na Itália, era muito diferente do que era hoje. Era um momento de muito radicalismo. Mas é uma coisa que a gente tem medo que venha voltar a acontecer, porque era o pessoal de andar armado e sair matando os que não concordavam com ele. Ex-fascistas brigavam entre si. Era um negócio, era uma confusão medonha. E o Guareschi, claramente, ele tentava se colocar numa posição de mediar a coisa. Então,
quais são os personagens principais além do Dom Camilo? Dom Camilo era um padre que conversava com o Jesus da cruz, da igreja dele. Tinha uma cruz lá antiga e tal. E ele conversava com Jesus e Jesus respondia para ele. Apesar do que parece, não se preocupe, não era uma coisa assim, não sei o quê, bababá. Não, era um Jesus muito sensato e um Jesus muito inteligente, muito esperto, no sentido de ser hábil para as manobras políticas da época. E o outro personagem principal é o Pepone, o prefeito comunista, que tinha sido fascista e virou comunista. E é muito curioso o livro, por causa, e eu vou falar de novo uma palavra que no último vídeo eu observei, eu repeti umas 50 vezes, mas paciência. É um livro que não é maniqueísta, ele não puxa a sardinha para nenhum lado, ele esculhamba os dois lados, que naquela época eram dois lados esculhambáveis, atenção, é muito diferente de coisas que passaram a acontecer depois isso tudo mudou, mas é um grito pela sensatez, né? Então, assim, tem um episódio famoso em que há um plebiscito, né? E assim, o Pepone e o Dom Camilo são inimigos tremendos, eles brigam fisicamente, saem na pancada o tempo todo. Assim, teve uma série do Dom Camilo, em que o Dom Camilo era o Terence Hill, que fazia um personagem chamado Trinity. Não tinha nada a ver, não combinava, era uma maluquice. Era pretexto que era um cara que sempre fazia coisa de pancadaria nos filmes. Então eles aproveitaram que na história do Dom Camilo tinha pancadaria para exercer isso. Mas é um episódio famoso em que há um plebiscito lá para ver de qual lado a coisa correria. E o Dom Camilo secretamente vota pelos comunistas e o comunista secretamente vota pelos direitistas, por acharem que, em suma, é uma tentativa a tentativa do Guareschi, e aqui, aliás, eu não mostrei as capas dele, esse aqui só tem em sebo também, esse aqui eu acho que comprei encadernado, a capa original não tem mais, dançou, mas em suma, tem umas ilustraçõezinhas, cadê? Deixa eu ver aqui, ilustraçõezinhas feitas pelo próprio Guareschi, que era um belo ilustrador também. Tem essa edição mais recente da Record, né? Que era, deixa eu ver, acho que também tem ilustrações, não. Não tem ilustrações. E tem uma, que foi a primeira que eu li, do Círculo do Livro, dos anos 70. Esse foi o último livro da série, inclusive. O Guareschi, ele morreu depois desse livro, que é o último episódio do Dom Camilo, quando ele tem as confusões dele lá com os hippies, né? Que na época era uma coisa que não se entendia bem. Bom, eu estou gravando no celular e nesse momento uma irritante ligação desses números de propaganda me interrompe. Mas eu acho que não interrompeu o vídeo. Mas, em suma, é isso. Uma das funções desse canal, que eu sempre digo, é incentivar a leitura. Não necessariamente, porque o que eu vejo, eu acompanho muitos sites muitos booktubers, né? Gosto muito de praticamente todos eles, mas eu vejo uma coisa muito parecida neles. À exceção de um, que eu, claro, esqueci o nome agora, mas que eu vou indicar muito ele num vídeo próximo. Todos eles falam muito dos livros que estão na moda. Então você vê, por exemplo, eu também caí nessa. Eu fiz o livro sobre a Evelyn Hugo. Tem 500 críticas sobre a Evelyn Hugo lá. Então a minha proposta aqui é falar sobre livros que eu leio e gosto. E indicar para as pessoas procurarem. Então o Guareschi é a mesma coisa. Giovanni Guareschi, série Dom Camilo, mas tem outras séries. E o P.G. Wodehouse. Escreve, você vai ver escrito lá na chamada do vídeo, né? Você encontra na estante virtual, você encontra em sebos. Em Kindle eu acho que só tem o Dom Camilo e os Cabeludos, não tenho certeza. Mas são livros muito, muito divertidos, sendo que os do Guareschi ajudam um pouco a pensar nesses momentos complicados que a gente está vivendo. E é isso. Então, obrigado aí por terem assistido. Novamente, obrigado ao pessoal novo que está chegando aí. É muito prazeroso, né? Acordar, vou olhar aqui minha página, que eu tenho outra página no YouTube, mas que eu não coloco conteúdo lá. Eu coloco gravações, músicas minhas, coisas assim. De literatura é só esse. Então, acordar e ver que tem cada dia mais gente que eu não conheço pessoalmente. É muito bacana essa interação, eu gosto muito. Então, por favor,
Se inscrevam, comentem. Eu vejo nos outros vídeos também. Compartilhem o vídeo. Não sei para que serve, mas compartilhem. E é isso, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.